Olha, são 6h54 aqui na Rádio Folha, bom dia. Show de rádio digital. Pronto, o poder das marcas nas mídias sociais é o assunto de hoje aqui no nosso show de rádio digital, que tem uma parceria com o Porto Digital. Hoje eu estou com Alexandre Figueroa, que é da iCorp. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Evaldo Moraes. Bom dia, ouvinte da Rádio Folha. Ô, Alexandre, qual é o poder das marcas nas mídias sociais? Elas têm poder também nas nas mídias sociais? Olha, Evaldo, antes de mais nada eu queria dizer assim, como designer gráfico e profissional de marketing, assim, eu sempre tive fascínio na forma como as marcas se relacionam com o consumidor e vice-versa, né? Ah, perfeito, então, perfeito. Bom, eu sou um estudioso no assunto, me interesso muito, leio bastante sobre isso, aí eu tenho algumas informações aqui para passar para vocês. Ah, eu não sabia que você era designer de marcas, não teve a informação aqui para mim, então não é a questão de uma marca famosa, uma Coca-Cola, um rum qualquer, não, é uma marca que se cria e coloca a marca na rede digital, não é assim? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então, já temos outra história para começar a conversar. Exato. Certo. Como marcas como Petrobras, como Chevrolet, como Natura, como Coca-Cola, elas se relacionam com os seus consumidores nas mídias digitais. Nas mídias digitais. Exatamente. Se você parar para entender, é o seguinte, que a classe média hoje, ela corresponde pela metade das vendas realizadas pela internet, né? Classe média. Então, quem está tendo acesso à internet é a classe média, né? Os negócios somaram cerca de 15 bilhões de reais, mais ou menos assim, que o que eles mais compram, né? São de cada 100 produtos, 14 produtos correspondem a eletrodomésticos, por exemplo. Sim. Eles procuram... Você tem um caso interessante que aconteceu no final do ano passado, sobre um consumidor, né? Que comprou uma geladeira, né? De uma marca famosa, e que estava tendo problemas aí com a manutenção, né? Ele tinha comprado uma geladeira, tinha colocado para manutenção, teve problemas aí com o serviço, né? Prestado pela empresa. E como foi que ele resolveu o problema, né? Ele gravou um vídeo, colocou esse vídeo no YouTube, divulgou, né, esse vídeo do YouTube no Twitter, né? Tô falando aqui YouTube e Twitter, tô entendendo que os ouvintes já têm... Não, já estamos assim bastante acostumados com isso. Mídias sociais. Perfeito. Então, para surpresa de todo mundo, isso ganhou uma repercussão tão grande, né, que forçou a empresa a se retratar, né, publicamente através das redes sociais e a resolver o problema do cliente, né, uma geladeira nova para ele. Aqui nós temos em Pernambuco, inclusive eu conheço a pessoa que também foi a marca de carro que ele comprou e utilizou também as redes sociais para fazer a denúncia do péssimo serviço prestado, e a empresa foi a ele e resolveu orientá-lo como resolveu o problema, né? Pois é. Aí é que tá, quando eu falo no poder das marcas nas mídias sociais, é que o poder dessas empresas hoje em dia, né, ele passa para as mãos do consumidor, né? A empresa hoje não pode enxergar suas mídias sociais como um canal de venda, né? É um canal de relacionamento. Isso, a gente fazendo uma comparação aqui, por exemplo, né? Para você entender como você vai se relacionar, né, com seus clientes, se você trouxer isso para o campo pessoal, né? Basta pensar que o relacionamento mais satisfatório que você tem, né? Você não tem controle sobre ele. Correto, né? Correto. Então, você não chega para uma pessoa e determina quais são as cláusulas, quais são as formas de comportamento, como é que a pessoa, o que a pessoa tem que dizer para você, não. Então, as empresas, isso acontece de forma bilateral, né? As empresas, elas cedem o poder na comunicação para os seus consumidores. E com isso, o que acontece? Acontece que ela tem uma possibilidade de ganhar simpatizantes, né? De fazer com que o próprio consumidor, ele seja um divulgador da marca e um formador de opinião, influenciando outros consumidores também. Perfeito. Há possibilidade de uma marca não conhecida, como assim Coca-Cola, Petrobras, as grandes marcas, uma marca menos conhecida, a possibilidade dela, a partir das redes sociais, ela crescer como cresceria numa mídia normal, Alexandre?
Olha, a gente não pode negar que as mídias tradicionais, vou citar como exemplo aqui a televisão, ela tem um alcance muito grande, né? Então, se você pensar na quantidade de brasileiros que está conectado na internet, por exemplo, eu tenho um dado aqui do Ibope, né? Que hoje cerca do 67, a gente tem 67 milhões, número aproximado, de usuários de internet. É mais ou menos 1/3 da população. Isso. Né? Você pensa, se você faz uma comparação com a televisão, você vai ver que a televisão tem um alcance um pouco maior. A televisão chega a 99% dos lares brasileiros, né? Exato, mas não dá pra gente negar que esse é um alcance muito alto, né? E que você está se comunicando aqui com um público específico. Quando você divulga a sua marca na televisão, você está fazendo isso de uma forma unilateral. A televisão informa e você está informando e não sabe para quem, né? Isso. Você sabe para quem de acordo com a audiência daquele determinado programa, etc. Mas na internet, a grande diferença quando você se relaciona com o cliente, com o consumidor através de mídias sociais, é que você está falando especificamente para aquelas pessoas que têm interesse no seu produto. Porque um seguidor do Twitter, um participante ou simpatizante de um perfil no grupo do Orkut ou no Facebook, ele está ali porque ele se identifica com a marca. Correto. Então a comunicação com esse consumidor, ela tem um retorno muito mais satisfatório, muito mais fácil de você medir, né, o retorno dessa comunicação com esse consumidor do que com uma televisão. O grande problema ainda da internet e das redes sociais é que a comunicação está sendo feita entre pessoas, relacionamentos pessoais, e não há aquela comunicação de empresa para pessoa, a venda do produto como é feito nas mídias tradicionais, né? Se você pensar que ainda tem muita gente que gosta, né, do contato, né, isso você vai identificar isso como um certo entrave. Perfeito. Né? Mas é porque as marcas dos produtos, elas deixaram de se preocupar apenas em vender, né? Elas focam e enxergam as mídias sociais como um canal de relacionamento com o consumidor. E aí ela tem que fazer isso de uma forma quase que pessoal. Correto. Não adianta, por exemplo, a empresa criar um perfil numa rede social qualquer e não personificar esse contato, né? Ser a comunicação ser feita de forma institucional. Uma pessoa tem que estar ali na frente e muitas vezes tem que dar a cara para a empresa para que as pessoas se sintam conversando com outra pessoa. Correto. Eu estou falando com o presidente da Coca-Cola, de repente, né? Aí eu me interesso por aquele produto. É uma coisa, né? pouco provável, né? Pouco provável, mas... Nas atribuições que o presidente de uma companhia multinacional tem, mas um caso verídico, né? Um case agora, nós trabalhamos nas eleições do ano passado, né, com o perfil de um candidato, e no perfil a gente dizia que, porque você não pode deixar de pensar que um candidato também é uma marca, né? Claro. Tá com a marca dele ali. Então, no perfil a gente dizia que, olha, este perfil é o perfil de campanha do candidato, né? Não é o candidato que está respondendo, mas você pode mandar para cá as suas dúvidas, etc., né, suas sugestões, que elas vão ser encaminhadas para o candidato. O próprio Obama, né, deu um banho nas redes sociais durante a sua campanha. Ele mesmo entrou e conversou com muita gente, né, o Obama. Isso, exato. E se você parar para pensar, tem uma diferença boa aí da internet, né, nos Estados Unidos para a internet aqui no Brasil. Isso. Eles têm eu estava falando agora há pouco aqui que mais ou menos 1/3, né, da população do Brasil está com acesso à internet. Nos Estados Unidos isso chega a quase 80%. Perfeito. Né? Então o poder de mobilização, né, dos Estados Unidos comparado com o Brasil ainda é bem superior, mas a gente vem caminhando bem e os resultados têm sido muito bons. Perfeito. Alexandre, muito obrigado pelas informações, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia para você, querido. Um bom dia para você também, Evaldo. Pronto, eu falei com o designer Alexandre Figueiredo sobre o poder das marcas nas mídias sociais. Ele é da iCorp, que é uma empresa parceira do Porto Digital, parceiro do Show de Rádio.